Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 7 de novembro de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, em substituição ao vice-presidente Dr. Douglas, doutora Luzia Rabelo. Obrigado e seja bem-vinda mais uma vez, doutora Luzia. Também doutora Maria Alice Formigoni e Flávio Arantes, pela representação fiscal, Tabir Macedo. Nós temos 3 processos em pauta, um pedido de sustentação oral do processo Dutra Máquinas Comercial e Técnica Limitada. Nós temos por praxe iniciar pelos processos com pedido de sustentação oral, de modo que nós vamos iniciar o julgamento do auto de infração 446-297 da Dutra Máquinas Comercial e Técnica Limitada. A relatora do processo é a doutora Maria Alice Formigoni. Então, eu passo a palavra à ilustre relatora para que nos apresente o processo e, em seguida, eu abro a palavra ao ilustre advogado aqui presente, doutor Herman Alejandro. Doutora Maria Alice, com a palavra. Pois não, doutor Edivaldo, bom dia a todos. Então, trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente o AEM 446-297, com acusações de créditos indevidos do ICMS a título de ressarcimento, de falta de escrituração de documentos fiscais de entrada e saída de mercadorias no estabelecimento. Eu quero adiantar que eu estou propondo a conversão do processo em diligência. Tá? Esse caso... Bom, eu vou sintetizar aqui o relatório. A recorrente solicitou o cancelamento da autuação, alegando em síntese que as infrações imputadas decorreram somente de inconsistências da EFD e não propriamente do creditamento indevido do imposto, contratou os serviços de empresa de consultoria fiscal e tributária em fevereiro de 2022, com o objetivo de analisar a EFD, identificar as inconsistências do sistema e proceder com a correta escrituração, conforme a portaria CAT 158 de 2015, o que não foi possível anteriormente devido aos prazos bastante exíguos que lhe foram concedidos durante a fiscalização que antecedeu a autuação para retificação de arquivos e esclarecimento de inconsistências em face do volume de notas fiscais examinadas. Uma vez corrigidas e reprocessadas as inconsistências, restará demonstrado que os créditos escriturados não causaram prejuízo ao erário público. Não se verificou nenhum prejuízo ao erário público, tanto na apuração original dos créditos, quanto na apuração após a retificação da EFD, pois em ambas as situações o valor total do ICMS a recolher foi igual a 0. No recurso ordinário foram ilustradas inconsistências verificadas na EFD. Em alguns casos, por exemplo, a nota fiscal de entrada da mercadoria cuja saída deu origem ao creditamento do imposto e não identificada pelo fisco havia sido escriturada em período diverso. Em outros casos, havia faltado a informação do valor retido do ICMS-ST destacado nos dados adicionais da nota fiscal de transferência. Para corrigir tal fato, foi elaborada e devidamente protocolada a competente carta de correção. Então, foram ilustradas as inconsistências e, juntamente com o recurso ordinário, foram apresentados os comprovantes das retificações da EFD de fevereiro a dezembro de 2017. Ao final, a recorrente solicitou prazo suplementar de até 45 dias para a juntada das retificações da EFD de 2018 e a realização de nova diligência para que fosse verificado se a EFD retificada de 2017 e 2018 encontrava-se em conformidade com a portaria CAT 158 de 2015. Posteriormente, foram juntadas pela recorrente os comprovantes das retificações da EFD de 2018. O processo foi convertido em diligência pela douta representação fiscal para que a FRE responsável analisasse a escrituração fiscal retificada
e apontasse seus possíveis reflexos nas acusações fiscais. Aí a FRE é responsável, juntou uma manifestação fiscal que, em síntese, ela se recusou a fazer essa análise. Aí foram apresentadas contra-razões ao recurso ordinário, com manifestação pelo não provimento. Esse é o relatório. Dr. Herman, com a palavra. O microfone está fechado, Dr. Herman. Voltou? Pois não, com a palavra, Dr. Herman. Doutor Ivan, presidente, vou ser bem breve, justamente aí pela doutora Maria Alice, relatora, já ter se adiantado em relação ao pedido de diligência, que é justamente o núcleo aqui da sustentação oral em relação ao recurso ordinário. Aqui o contribuinte, ora recorrente, reconhece que o mérito desse recurso se encontra prejudicado, pelo menos nesse momento processual, até que justamente se proceda à diligência para que o doutor agente fiscal de rendas possa analisar aí as FDs retificadas no período autuado e se é possível, através dessa correção das obrigações acessórias, verificar se, de fato, os créditos, objeto de ressarcimento, encontram sustentação ou não nos termos da portaria CAT 158/2015. Só para recordar, porque eu, inclusive, já fiz uma sustentação oral aqui na primeira ocasião, né, que a doutora Maria Alice acabou retirando o processo em pauta, né, de que, na realidade, o que a recorrente realizou aqui foi justamente uma apuração de acordo com a disciplina da portaria já revogada, aquela conhecida portaria CAT 1798. E justamente em razão dessa necessidade de retificação das EFDs e do período autuado e da quantidade aí de retificações que tinham que ser realizadas, não foi possível fazer dentro do prazo assinado pela fiscalização. Só para lembrar que ela trabalha com comércio de ferramentas, né? E aí são mais de 2.500 itens, e para quem conhece aí como essas correções EFD, item por item, NCM por NCM. E é justamente aí que houve a entrega extemporânea, né? Essa correção extemporânea dessas obrigações. Eu tomei o cuidado aqui de procurar a jurisprudência da própria Câmara, encontrei uma situação idêntica a essa, acho que, inclusive, foi uma das razões do doutor Flávio ter levantado aí um interesse, né, de análise desse processo, que justamente no julgado, a unanimidade, participou aí o doutor Flávio José Sanches e o doutor José Arivaldo também, que num caso idêntico a esse, justamente para que fosse ordenada a diligência para que o doutor agente fiscal pudesse analisar essas retificadoras ainda que apresentadas de forma extemporânea. Só para esclarecer que não se busca aqui denúncia espontânea, né? Que esse foi um ponto abordado aí em outras situações, mas exclusivamente a busca da verdade material em relação ao direito ou não a esse ressarcimento do desfazimento da ST. Outro ponto importante, há 2 semanas atrás, existe um auto de infração idêntico a esse, né, de menor valor, mas idêntico do ponto de vista do direito envolvido, que foi julgado pela 4ª Câmara e por 3-1, né, o destino foi exatamente o mesmo que a doutora Maria Alice já adiantou aqui para nós, ou seja, que fosse ordenada a diligência e para que o agente fiscal pudesse apurar essas retificações, essas correções realizadas. Outro ponto importante, inclusive em respeito à representação fiscal, é justamente que em nenhum momento que se visa suprimir a instância ou dificultar aí o contraditório, né? Inclusive no nosso memorial que foi protocolado em março agora, se pede que após o retorno da diligência a representação fiscal possa se manifestar a respeito das informações trazidas pelo agente fiscal de rendas, de modo justamente a respeitar o contraditório e evitar a supressão de instância e que se busque aí a verdade material e que se de fato essas correções demonstram aí os créditos que foram tomados pela recorrente, que se cancele o auto ou, em sentido contrário, que se mantenha o crédito tributário pelo montante que seja efetivamente devido, né? Relembrando aí que o STJ, inclusive, tem decisões em casos semelhantes a esse, de que o direito a essa restituição via ST, via acreditamento,
que é assegurado por lei local, como é o caso da lei paulista, não se confunde com eventual descumprimento de obrigação acessória, referente à inobservância de especificidade técnica, prevista em portaria para formatos de arquivo magnéticos, ou seja, tem casos exatamente iguais da legislação paulista, já decididos pela STJ, e em busca justamente do interesse público, de evitar uma demanda judicial com ônus sucumbenciais para a Fazenda, é que se busca aí justamente essa diligência e a busca aí da verdade material real em relação a esse crédito tributário hora exigido. São essas minhas observações, fico à disposição para esclarecimentos de fato, né? E muito obrigado pela atenção. Eu cumprimento o doutor professor Herman pela sustentação oral, muito preciso aí nos seus esclarecimentos, nas suas alegações. Eu, então, devolvo a palavra à ilustre relatora para proferir o seu voto. Doutora Maria Alice, com a palavra. Pois não. Então, assim, verifica-se que a fiscalização que culminou na autuação sob exame teve início em 3 de nove de 2020, somente em 23 de nove de 2021, ou seja, mais de um ano depois, a autuada foi notificada a retificar os arquivos da EFD, de forma a adequá-los às disposições da Portaria CAD 158 de 2015, no prazo de 15 dias corridos, tendo sido tal prazo prorrogado inexoravelmente até 25 de 10 de 2021. Em seguida, a autuada foi novamente notificada a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo dos arquivos no prazo de 5 dias. Só uma observação, assim, para mim ficou evidente que isso, assim, esses prazos, né, foram concedidos assim tão apertados porque ia se verificar a decadência, né? Então, acho que o fisco tinha pressa aí de garantir que não se verificasse a decadência e resultou nisso, né? Então, aqui retomando o voto. Portanto, uma vez que foi autorizada a retificação das inconsistências dos arquivos da EFD durante a fiscalização, e considerando-se o gigantesco volume de documentos fiscais sob exame, parece-me que deveria ter sido concedido prazo mais razoável para apresentação dos arquivos retificados e para esclarecimentos do que foi apurado, sobretudo considerando-se que durante mais de um ano, entre a entrega da OSF e o encaminhamento da primeira notificação fiscal, o fisco aparentemente quedou-se inerte. Nesse sentido, o volume dos documentos fiscais, cuja escrituração teve que ser retificada, tendo tal retificação sido autorizada na fase fiscalizatória, caracterizou um motivo de força maior que justifica a apresentação da EFD retificada posteriormente à defesa, em conformidade com o artigo 19, caput da Lei 13.457 de 2009. Esse também foi o entendimento da representação fiscal quando a folhas tais, invocando o princípio da verdade material, converteu o processo em diligência para que a FRE autuante procedesse à análise da EFD retificada de 2017-18, cujos comprovantes foram apresentados juntamente com o recurso ordinário, com a petição de folhas tais, e se manifestasse sobre os seus possíveis reflexos nas acusações constantes dos itens 1 a 6. Ante o exposto, discordo das razões apresentadas pela ilustre FRE autuante para recusar-se a analisar os arquivos retificados da FD de 2017 e 18, as razões indicadas no item 7, supre, e proponho que o processo seja novamente convertido em diligência para que seja efetivamente atendido o que foi solicitado folhas 66441, pela representação fiscal, né? Que aí eu reproduzo. Considerando as alegações da autuada, o princípio da verdade material e a juntada dos documentos de folhas tais, encaminhamos o presente à auditora fiscal responsável para que, em colaboração, proceda a análise da petição extemporânea de folhas retrocitadas e da correta escrituração alegada, além de seus possíveis reflexos nas acusações. Então, esse é o voto. Muito bem, cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto, esclarecendo aí todas as suas motivações pela nova conversão em diligência, né? Então, o processo está em discussão.
Bom, também parabenizo aí o Dr. Herman pela sustentação oral, a doutora Maria Alice pelo voto. Eu tenho só um apontamento para fazer, doutora Maria Alice. No caso aí, me parece que foram apresentados no corpo do recurso ordinário os protocolos referentes a 2017 e depois em apartado numa petição posterior os protocolos referentes a 2018. No caso aí, as páginas citadas pela representação fiscal no, no pedido, no primeiro pedido de conversão do julgamento em diligência, elas fazem referência só aos protocolos de 2018. Então, eu sugeriria aí alterar o texto para deixar claro que seria para ser analisado os anos de 2017 e 2018, porque se for seguido ao pé da letra o que está disposto aí no texto da representação fiscal, compreende apenas os protocolos de 2018. Doutor Flávio, eu vou acatar a sua sugestão, é que realmente não faria sentido, né, ser feita só análise de 2018, mas realmente, levando ao pé da letra, pode ser que alguém interprete dessa forma, né, então eu vou alterar. Eu já habilitei aqui para edição, doutora Maria Alice. Pronto, eu já fiz a alteração do último item, aí eu suprimi, né, essa transcrição da representação fiscal e no final coloquei assim: proponho que o processo seja convertido em diligência para que seja efetivamente atendido o que foi solicitado a folhas 66441, analisando-se toda a FD retificada relativa aos exercícios de 2017 e 2018 e apontando-se os possíveis reflexos nas acusações constantes dos itens 1 a 6 do AIM. Beleza. Muito bem, doutor Flávio foi muito preciso aí na sua observação. Eu também, sobre esse assunto, né, nós tivemos aqui alguns processos julgados, assim, convertidos em diligência com a mesma finalidade, né? Então, eu estou acompanhando também a ilustre relatora. Inclusive, teve processo que eu fui relator, né, da mesma natureza. Até me reportando ao julgado do Dr. Flávio, que o Dr. Herman se manifestou, né? Apontou aí. Aquele caso, ele era um caso um pouco diferente, porque
era a próxima portaria do ressarcimento, né? Aí você apresenta os arquivos para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda te devolve um valor, né? E aí foi autuado com os arquivos processados, se não me engano. Só que nesse caso aí, realmente o volume das informações aí perto do prazo concedido é manifestamente aí insuficiente para reprocessar todos esses arquivos, né? Me parece que foram juntadas as EFDs nos autos aí, são 60 mil páginas de EFD para 20 dias para reprocessar, é muito pouco tempo, né? Então, eu também concordo com a conversão do julgamento em diligência. E essa matéria do ressarcimento aí gera dificuldades tanto para os contribuintes como para a Fazenda, que não consegue finalizar esse programa do e-ressarcimento, né? Ele está parcialmente implementado, né? Não se consegue chegar numa implementação final. Então, é uma matéria de prova mesmo, né? Bastante complexa. Bem, doutora Luzia, alguma observação? Não, eu parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto, o patrono pela sustentação oral. Eu acho que o mais ponderado realmente é a conversão em diligência para sanar qualquer dúvida. Eu vou acompanhar também a doutora Maria Alice. Ok, então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu aguardo confirmação de presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Julgamento convertido em diligência nos termos do voto da ilustre relatora, à unanimidade. Obrigado, presidente, doutora Maria Alice, doutor Flávio, doutora Luzia, ilustre representante fiscal, doutor Tabir. Agradeço mais uma vez pela atenção e até a próxima. Até a próxima, doutor Herman. Um abraço, viu? Um prazer. A todos. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Vamos, então, seguir aqui a nossa pauta. O primeiro da pauta é o 4096-820, DND Química Limitada. Eu sou o relator. É um recurso ordinário. Eu vou fazer aqui um breve resumo, que aqui o assunto aqui é documentos fiscais inidôneos, cujo mérito já foi resolvido, né? Já está transitado em julgado a questão do mérito, mas o contribuinte questionou a ausência de análise de 2 itens do recurso ordinário que não foram analisados, né? E a Câmara Superior acabou por devolver o processo à Câmara Julgadora, que era, salvo engano, de outra Câmara, né? Mas o processo retornou para a Câmara Julgadora para complemento do julgado. Os itens 3 e 5 do recurso ordinário que estão em julgamento. Os temas desses 2 julgados diz respeito à preliminar de irregularidade da ordem de fiscalização, da ordem de fiscalização, né, que é a nulidade do auto de infração, né, a OSF estaria eivada de vícios, e a segunda questão diz respeito à multa confiscatória. Então, eu vou aqui
como não há pedido de sustentação oral, vou direto ao voto. Então, o processo foi redistribuído para esta Câmara e passo a análise dos itens 3 e 5, né? Com relação ao SF, né, a ilegalidade da OSF. O recorrente alega em preliminar nulidade do auto de infração, apontando eivas na ordem de serviço expedida pelo Cefares. Aduz que o lançamento fiscal deve ser anulado, posto que a OSF expedida, primeiro, não indica qual trabalho específico deveria ser realizado, bem como, 2, que a autoridade fiscal que realizou a fiscalização não estava autorizada para tanto, tendo sido lavrado auto de infração por outro agente fiscal. Assevera que tais irregularidades viola a lei complementar 939. Então, eu digo aqui que, em primeiro lugar, eu entendo que a OSF, a existência da OSF é imprescindível para e que essa OSF atenda os requisitos da Lei Complementar 939, sob pena de nulidade, né? No entanto, não é documento essencial para instruir o AIM, né? Em segundo lugar, porque a OSF foram regularmente expedidas para fim de legitimação do início da ação fiscal. Também é fato incontroverso que não se verifica na espécie de decadência. De fato, os artigos 4º, inciso 9º, artigo 9º, parágrafo único da Lei Complementar 939 e artigo 491, parágrafo 4º do RICMES prescrevem que a ordem de serviço deverá constar a indicação dos trabalhos a serem desenvolvidos. Ao joeirar as OSFs de folhas 41 e 140, ambas constam como objeto da ação fiscal os seguintes termos, abro aspas, a presente ordem de serviço fiscal determina o início dos trabalhos fiscais do contribuinte assim identificado, com o objetivo de examinar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias nos termos da legislação vigente. Assim, as condições dos artigos 4º, 9º e artigo 9º, parágrafo único da Lei Complementar 939, foram atendidas às sociedades. Além do mais, todas as informações e relação de documentos foram indicadas nas notificações enviadas ao contribuinte. Desnecessária a especificação a miúde de qual seria o objeto da fiscalização ou da infração fiscal, dado que somente após o exame da documentação e das informações é que a autoridade fiscal poderá constatar se houve ou não infração à legislação tributária e qual foi o eventual fato ilícito. Não há como fisco prever qual a infração perpetrada diante da multiplicidade de fatos que possam ocorrer no mundo real. Destaque, neste ponto, não existe nulidade do AIM, não tendo aplicação o artigo único, inciso 2, das disposições transitórias da Lei Complementar 939. Em terceiro lugar, infere-se que a ação fiscal foi iniciada pelo senhor João Martins de Oliveira, agente fiscal de rendas com identidade funcional número tal, que consta da ordem de serviço final 2415 de 2016, que foi quem solicitou as informações e documentos relacionados às folhas 37 e 39, através da notificação fiscal de folhas 43. No decorrer do tempo, a referida autoridade fiscal foi substituída pelo senhor Clóvis Robson Pereira de Souza, tendo sido expedida nova ordem de serviço final 1828 de 2017, folhas 41 e 42, o que não é vedado pelo ordenamento e plenamente comum, uma vez que pode ocorrer imprevistos ou fatos novos que impossibilite o agente fiscal de rendas executante terminar os trabalhos, como várias hipóteses aqui que eu elenco aqui, aposentadoria, afastamento por problemas de saúde, licenças, etc. O senhor Clóvis, em continuidade, realizou a ação fiscal a expedir a notificação de folhas 40, solicitando as mesmas informações da notificação de folhas 43, bem como foi quem lavrou o presente AIM. Nesses termos, muito embora tais documentos estejam fora de ordem no processo, não se verifica qualquer ilegalidade, dado que o nome do referido fiscal consta da OSF substituída. Em quarto lugar e último, se verifica que o contribuinte não apontou prejuízo ao seu direito de defesa. Efetivamente, foi garantido o devido processo legal através do presente processo, e não incorrendo aí a nulidade por força dos artigos 10, 10A e 10B da Lei 13.457. Então, eu estou afastando a nulidade por esses argumentos do vício na OSF. Com relação à multa confiscatória,
eu me estendi aqui um pouco nos fundamentos, mas, resumidamente, eu não estou conhecendo, né, por força do artigo 28, e mesmo que vencido quanto ao conhecimento, eu entendo que houve correta capitulação da multa fiscal, né, diante da infração fiscal que foi perpetrada. Então, não estou conhecendo da matéria que a gente aqui comumente tem julgado, né? E com relação às demais questões, já foram examinadas no mérito, né? Mas eu verifiquei que tem cabimento aqui a nova súmula 10, né? Então, a representação fiscal, inclusive, já fez o pedido, né, de afastamento do excesso de juros. Então, a gente deixa aqui o processo em condições aqui de totalmente analisada aqui todas as questões. Então, eu estou aplicando a nova súmula 10, afastando o excesso de juros, e de modo que, nesse processo, eu conheço em parte do recurso ordinário, na parte conhecida, dou parcial provimento apenas para afastar o excesso de juros, nos termos da súmula 10 do TIT revisada. Esse é meu voto, o processo está em discussão. Eu cumprimento o doutor Orivaldo, eu vou acompanhar o voto. Também aí cumprimento o doutor Orivaldo pelo voto e vou acompanhar. Eu também cumprimento e vou acompanhar também. Tá congelada, né, a imagem do doutor Orivaldo. A tempestade aqui pegou aqui também, viu, pelo jeito. Desculpe aí, caiu meu Teams aqui. Então, voltando aqui, né, o processo está em discussão. Eu cumprimento aí o doutor Orivaldo pelo voto. Vi que tem uma jurisprudência de Goiás aí na questão da multa. Vou acompanhar também. Eu quis esclarecer que a questão que o Supremo tem julgado, inclusive é uma jurisprudência já que tem caminhado aí bem nesse sentido, né? Mas tem temas de sanções tributárias pendentes de julgamento, né? Se a multa acima de 20% é inconstitucional, se em caso de fraude acima de 100%, há confiscatoriedade da multa. Então, tem ainda 3 temas sobre sanção tributária a respeito do tema, inclusive, que é um problema sério, né? Essa questão de qual que é a multa confiscatória de obrigação acessória. Tem multas isoladas que você consegue linkar com eventual tributo indevido ou devido, né? Mas tem outras que não tem como, né? Então, não sei como é que eles vão julgar isso, mas, de qualquer maneira, eu fiz essa citação só para mostrar que a matéria é constitucional, não é infraconstitucional, e por isso que eu aplico o artigo 28, né? Então, foi por isso que eu citei lá aquele caso de Goiás, lá que é um conhecido caso, né, de reconhecimento de multa confiscatória, né? Mas foi só para ilustrar, é um voto que eu apresentava antigamente, só para mostrar que era uma questão constitucional e não infraconstitucional, por isso que eu aplicava o 28, mas não para justificar uma redução, né? Evidentemente, né? Mas é só um exemplo, né? Na verdade, para dizer que é aplicável o 28, né? Doutor Edivaldo, como eu tinha dito quando o senhor estava fora do ar, eu cumprimento pelo voto e também vou acompanhá-lo. Tá bom, obrigado. Desculpe aí, caiu 2 vezes aí o meu sistema. Eu também, doutor Orivaldo, cumprimento pelo voto e vou acompanhá-lo também.
bom, então, muito obrigado. E estou, então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço confirmação para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para afastar os juros em excesso nos termos da súmula 10, nos termos do voto relator, julgamento à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta, que é o último da nossa pauta de hoje. O processo é o AIN 4.145.751, Cantegril, Comércio Importadora Eireli. O relator é o Dr. Flávio Arantes. Não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra para o ilustre relator para que apresente o seu voto. Dr. Flávio. Bom, esse processo é um auto de infração, ele tem 4 itens de acusação. O primeiro item, o item principal, é de falta de pagamento do imposto, onde está sendo exigido o imposto em razão do desenquadramento da empresa do regime do Simples Nacional. A empresa foi desenquadrada retroativamente a partir de janeiro de 2016 e está sendo cobrado o imposto referente ao período do desenquadramento, tendo sido considerado nessa cobrança o valor pago a título de Simples Nacional. O item 2 cobra a falta de apresentação de EFD no período do desenquadramento. O item 3, a falta de comunicação da suspensão das atividades do estabelecimento. E o item 4, a falta de apresentação das dias no período. Então, houve a apresentação de defesa, uma defesa bastante sucinta e simples, assinada pelo próprio titular da empresa, no sentido de que estaria recorrendo da decisão do enquadramento do Simples Nacional. Foi juntado o protocolo desse recurso. O auto de infração foi julgado procedente, e em sede de recurso ordinário, foi apresentado o recurso desta vez por advogado, alegando que não foi possibilitada ao contribuinte a chance de apuração dos créditos pelas entradas no lançamento efetuado. Basicamente, esta foi a alegação. No final do ano passado, nós convertemos esse processo em diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse especificamente sobre o artigo 8º da Portaria CAT 32/2010. Então, esse artigo 8º da Portaria CAT 32/2010, ele estabelece o seguinte, que no caso de desenquadramento do Simples Nacional, o contribuinte deve apresentar a recomposição da escrita fiscal e efetuar o recolhimento do imposto, salvo se estiver sob ação fiscal, hipótese em que as providências deverão ser determinadas pela autoridade fiscal. Então, nós convertemos o julgamento em diligência e veio a resposta da autoridade fiscal no sentido de que não houve determinação. O entendimento da autoridade fiscal
era de que caberia a autuada, tendo sido desenquadrada do Simples Nacional, reapresentar a escrita fiscal. Então, basicamente é esse o relatório. Aí eu estou com uma dúvida aqui quanto à questão levantada pelo Dr. Tabir, do não conhecimento, mas eu acho que eu vou ter que registrar o voto primeiro, né? Eu até imaginei se eu faria isso como petição ou não, mas talvez a gente possa fazer, e aí eu apresento essa questão, e aí fica como se tivesse ajustado o voto, né? Após a discussão. Eu vou colocar nos debates orais, então, né? Questão levantada nos debates orais. Aí, posteriormente, o Dr. Tabir faz a preferência e junta. Eu junto. Perfeito, perfeito, perfeito. Tabir, você vai apresentar por petição o pedido? Eu pensei, se eu fosse fazer por petição, eu poderia, eu não sei se dá tempo de fazer, isso aí seria antes do voto, né? Certo, certo. Poderia ser dessa forma também. Aí eu acho que eu conseguiria fazer por petição. Ou faço por manifestação, depois que o doutor for apresentar o voto, né? Vai ficar... Não, então... teria Você nem vai apresentar nada por escrito, então. Só vai mencionar que... Não, eu acho que eu vou apresentar por escrito, sim, mas aí... É só essa dúvida, se faria por petição, para que no voto já constasse, olha, existia a petição da representação antes do voto apresentado, ou, como o doutor Flávio sugeriu, falar nos debates orais, a questão preliminar que eu... Não, então coloca como manifestação aqui, durante a sessão, né? É mais rápido, inclusive é mais fácil de colocar. Coloca como manifestação aqui durante a sessão. Perfeito, perfeito. Aí depois que ele registrar, depois que o Flávio registrar, você pede, faz pedido de manifestação, eu concedo aí. Perfeito, perfeito. Bom, eu registrei o voto aqui, então nós discutimos o processo e o doutor Tabir se manifestou no sentido da inovação recursal no tocante ao argumento referente aos créditos pela entrada. Então, eu vou começar a leitura a partir do item 20, onde eu digo, inicialmente, em razão dos debates ocorridos no julgamento, nessa sessão de julgamento, pelo Dr. Tabir, a respeito da inovação recursal, entendo que a matéria pode ser conhecida nos termos do artigo 19 da Lei 13.457, tendo em vista que a defesa inicial foi apresentada pelo titular do estabelecimento e o recurso ordinário foi manejado por advogado regularmente constituído nos autos, não podendo ser condicionado o exercício da atividade do advogado às razões manejadas em defesa pelo proprietário, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa, cuja obediência nesse contencioso administrativo é obrigatória nos termos do artigo 2º da citada lei. Em relação à jurisprudência mencionada recentemente julgada nessa segunda Câmara, verifica-se que, naquele caso, houve uma mudança na estratégia adotada entre a defesa e o recurso ordinário, sendo que inicialmente haveria a alegação de tratar-se de estabelecimento industrial e no recurso ordinário houve alteração dessa versão dos fatos, passando-se a afirmar que o estabelecimento era comercial, sendo tal circunstância relevante para determinar a tributação das operações acusadas.
Aí eu trago aqui um trecho da decisão mencionada pelo Dr. Tabir. Ressalto, por fim, que a douta representação fiscal já havia se manifestado em 2 ocasiões nos autos, após o protocolo do recurso ordinário. Em nenhuma oportunidade argumentou nesse sentido, do não conhecimento das razões do recurso ordinário. Superada essa questão, temos o seguinte argumento colocado pelo contribuinte. Aí eu destaco aqui do contribuinte, que ele diz, com a devida vênia, a apuração realizada pela fiscalização em razão das provas produzidas merece reparo, dado que, inobstante tenha sido elaborada de forma unilateral, sem qualquer abertura ou chancela para que a empresa pudesse ter refeito sua escrituração, com a adequação dos lançamentos contábeis. Aí eu fecho aspas e volto ao voto. Análise da procedência ou não do argumento supra referente à falta de oportunidade para apuração dos créditos pela entrada remete obrigatoriamente ao disposto no artigo 8º, parágrafo único da Portaria CAT 32/2010. Então, eu trago aqui o artigo da Portaria CAT 32/2010, que diz o seguinte, que na hipótese de a exclusão do Simples Nacional ocorrer com efeitos retroativos, a microempresa ou EPP deverá recompor a escrita fiscal e recolher o ICMS devido, cumprir as obrigações acessórias. Aí o parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica ao contribuinte que esteja sob ação fiscal, hipótese em que as obrigações a serem observadas serão determinadas pela fiscalização. Conforme se observa, o parágrafo único do artigo 8º veda expressamente ao contribuinte a recomposição espontânea de sua escrita fiscal a partir da data de início dos efeitos de sua exclusão no Simples Nacional, sendo que, nesses casos, as obrigações a serem observadas serão determinadas pela fiscalização. Instado a se manifestar sobre a matéria, conforme conversão pretérita do julgamento em diligência, o ilustre auditor fiscal autor do feito se manifestou nos seguintes termos. Aí eu abro aspas para o resultado da diligência. Quanto ao questionamento contido no item 23 do voto inicial do juiz relator, a referida norma supracitada não condiciona o desenvolvimento de notificação específica para tal fim, uma vez que a exclusão do Simples Nacional obriga que o contribuinte cumpra todas as obrigações previstas àqueles enquadrados no regime periódico de apuração. Escrituração fiscal, apuração e entrega de GIFD com aproveitamento do crédito do imposto, se for o caso. Ressaltamos o fato de a exclusão ter sido cientificada ao contribuinte em 12/7/2001 e o AIN em tela ter sido lavrado em 11/2/2002, tempo suficiente para que fosse reconstituída a escrituração fiscal. Aí volto ao voto. O procedimento fiscal, da forma como realizado, cobrando o imposto devido calculado pelo regime periódico de apuração pelas saídas realizadas durante o período de desenquadramento, ainda que tenha observado os recolhimentos realizados pelo regime do Simples Nacional, que foram abatidos nos demonstrativos realizados, desconsiderou os créditos porventura existentes nas entradas, bem como o valor do estoque existente na data do desenquadramento. Assim, houve um prejuízo para o contribuinte, conforme alegado no recurso ordinário, pois o lançamento de ofício realizado ignorou tais créditos. Observe-se nesse sentido que o caminho sugerido pela autoridade fiscal, no sentido de que fossem apresentadas as EFDs e as GIAs pelo regime RPA, sem nenhuma determinação fiscal nesse sentido, poderia implicar na constituição de débitos declarados por todo o período de desenquadramento em razão da apresentação dos arquivos, sujeitando-se tal apresentação e eventuais recolhimentos realizados sem a determinação expressa nesse sentido à vedação do artigo 8, sujeitando-se tal apresentações e eventuais recolhimentos realizados sem determinação expressa nesse sentido à vedação do artigo 88, parágrafo único da Portaria CAT 32/2010, de forma que tal providência efetivamente demanda uma determinação fiscal para que seja realizado, caso o estabelecimento desenquadrado se encontre sob ação fiscal. Desta forma, entendo que houve um vício formal na constituição do presente lançamento de ofício, pois, em que pese a autoridade fiscal entender que a notificação do desenquadramento de ofício implicaria na obrigação do contribuinte de refazer sua escrita fiscal,
Estando o estabelecimento sob ação fiscal, como é o caso, o contribuinte necessita de determinação expressa nesse sentido, sem a qual corre o risco de ter desconsiderado a escrita fiscal refeita, bem como eventuais pagamentos realizados, nos exatos termos do artigo 8º, parágrafo único da Portaria CAT 32/2010. Desta forma, cancelo, por vício formal, a acusação fiscal do item 1 do presente auto de infração, sem prejuízo de nova ação fiscal, nos termos do artigo 1732 do Código Tributário Nacional. Por força também do disposto no artigo 8º, inciso 1, combinado com o parágrafo 1º da Portaria CAT 32/2010, entendo também insubsistentes as acusações dos itens 2 e 4, que se referem à falta de apresentação das EFDs e GIAs referentes ao período do desenquadramento, pois, conforme já fundamentado, nesse caso específico, tais arquivos demandariam determinação fiscal expressa para serem transmitidos, tendo sido arguida no recurso ordinário a falta de abertura de prazo para a reconstituição da escrita, o que contempla tais acusações. Fica mantido o item 3, que não foi atacado objetivamente pelo recurso ordinário, restando em controvérsia tal acusação. Caso vencido, adianto meu voto no sentido de manter as multas aplicadas em relação ao item 1, em razão do óbice do artigo 28 da Lei 13.457, e em relação aos demais itens, em razão de não haver demonstração satisfatória de seu caráter confiscatório, bem como de não haver demonstração no sentido de que tais multas se amoldam nas hipóteses de redução ou relevação previstas no artigo 527-A do RICMES. No tocante aos juros de mora, tendo em vista a revisão da súmula 10, por esse egrégio TIT, de rigor o provimento do recurso ordinário para limitar os juros de mora à taxa Selic, e, por outro lado, no tocante à atualização do valor básico para o cálculo da multa, deve ser aplicada a súmula 13 do TIT para que fique mantida a sistemática de cálculo das multas. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário e ele dou parcial provimento para cancelar os itens do 1, 2 e 4 do AIN. Então, é esse o voto. Eu não sei se ficou claro, mas eu entendo que nesse caso, a autoridade fiscal, ela entendeu que com a simples notificação do desenquadramento de ofício, caberia ao contribuinte apresentar espontaneamente a escrita fiscal. Só que, justamente por estar sobre a ação fiscal, se ele recompõe a escrita fiscal e apresenta, ele, consequentemente, vai apresentar os débitos declarados de todo o período aí, e vai constituir esse crédito tributário contra ele. E existe uma vedação expressa no parágrafo único do artigo 8º para que ele faça esse procedimento. Então, a auditora fiscal, ela entende que, pelo que ela se manifestou na diligência, ela entende que não, que o simples desenquadramento seria, vamos supor assim, autorização para o contribuinte reapresentar a escrita fiscal. Então, é esse o voto aí, e caso for ter algum pedido de vista, eu já adiantei aí a análise dos demais itens para, eventualmente, não precisar retornar para mim para complemento de julgado. Ok, obrigado, doutor Flávio, cumprimento pelo voto, muito bem fundamentado aí as questões, inclusive processuais, né, do artigo 19, e no mérito aí ficou muito claro para nós aí a sua linha de raciocínio. A representação fiscal apresentou manifestação. Doutor Tabir quer apresentar a sua manifestação aqui antes de iniciar os debates? Obrigado, Tonivaldo. Realmente, só vou comentar rapidamente, porque o doutor Flávio já se manifestou sobre isso, né? Que estudando esse processo, acabei notando que realmente o contribuinte não em primeiro grau fez alegações com relação só, que não podia ter sido excluído do regime do simples, e que em recurso ordinário ele trouxe outras teses, né? Falta de apuração de crédito que faria jus, efeito confiscatório, taxa de juros, a atualização do valor básico. Então, nesse sentido é que foi a minha manifestação aqui de que seria uma inovação recursal e que não poderia
e, de qualquer forma, não conhecendo, mas a gente pedindo ao final a limitação dos juros da taxa Selic. Na verdade, foi nesse sentido, o doutor Flávio já analisou, né, e rechaçou essa minha colocação aqui processual. Mas é só realmente, eu creio que não há necessidade de ler integralmente, mas seria nesse sentido. Ok, Tabir, muito obrigado aí pela manifestação. O processo está em discussão. Eu parabenizo o doutor Flávio pelo excelente voto, né, minucioso e sempre muito atento, e eu vou acompanhá-lo também. Olha, esse é um caso bem difícil, bem complicado. Eu acho que eu gostaria de pedir vista desse processo. Ok, é o que eu ia até manifestar, né? É um caso bem particular, né? Um caso bem particular, não só o mérito, mas a questão processual também, né? É uma situação bem particular, não vou adiantar aqui o que eu penso, porque como eu sou presidente e vai pedir vista, então, mas eu acho que é um caso para se analisar com calma. Então, eu acho que é bem pertinente aí o pedido de vista. Eu acho que é importante aí a Maria Alice dar uma olhada com calma, né? Para ver se vai divergir ou não, né? Então, Maria Alice, eu preciso que você faça o pedido. Já foi feito Já pedido fiz. de vista. Então, diante do que eu acabei de dizer, eu estou concedendo, então, o pedido de vista. Então, com o deferimento do pedido de vista, eu estou, então, encerrando aqui o julgamento. O processo sai em vista para a doutora Maria Alice. Muito bem, com o encerramento deste julgamento, nós cumprimos, então, a pauta de hoje. Cumprimos a pauta de hoje. Estou encerrando, então, declaro encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora. Estou encerrando, então, no EPAT. Sessão encerrada no EPAT. Agradeço muito aí a presença de todos, especialmente a doutora Luzia, que sempre está conosco aí, quando é possível, em substituição. Obrigado, doutora Luzia, e espero que esteja conosco em breve. Sempre um prazer, né? Espero voltar em breve também. Obrigado. Oswaldo, eu peço então que você encerre a gravação de hoje, por favor.